Um bom domingo a todos. Estamos hoje aqui a convite da diretoria dessa casa, na pessoa da doutora Márcia, e agradecidos pelo convite, pela oportunidade de poder conversar novamente com vocês e refletirmos juntos sobre leis, a lei humana e a lei divina. É o tema sobre o qual nós vamos falar e refletir hoje. O que é uma lei? Uma lei é um conjunto de regras, um conjunto de normas, que geralmente é ditado por alguma autoridade. Essa autoridade pode ser uma autoridade familiar, no caso das leis que regulamenta a vida de uma família, por exemplo, de uma casa, ou uma autoridade estatal, uma autoridade municipal, estadual ou federal. Essas leis são ditadas por esse tipo de autoridade. Podem ser também ditadas ou outorgadas por um rei, por um ditador, por um governo qualquer, de qualquer tipo. Essas são as leis que a gente chama de lei humana. Ela depende de ela depende de uma necessidade e é uma regra que se refere a um poder e que rege a atividade de uma determinada sociedade, rege a vida social. Nós dizemos que a lei humana é limitada ao conhecimento dos seres humanos na época em que eles estão vivendo. Na história antiga, nós vamos encontrar leis que eram aplicadas naquele momento, que hoje não fazem sentido. Então a lei humana, ela se modifica à medida que nós vamos desenvolvendo, que nós vamos avançando através das reencarnações, através do aprendizado, essa lei vai sendo modificada. De forma que quando lá no começo, na nossa infância, na infância da humanidade, no princípio, né, quando o homem saiu no homem das cavernas, que caminhava e só caçava e tinha duas preocupações, né? Alimentação e sobrevivência. Naquele tempo não eram necessárias leis para regular a vida social. À medida que a gente passou a viver em sociedade, em grupos maiores, concentrados nas cidades, nos países, aí começou a ter a necessidade de regular essa convivência. Porque até então vigorava a lei do mais forte. Se alguém me faz alguma coisa, eu vou lá e extermino com ele. Se eu tiver poder. Senão ele vem e extermina comigo, com a minha família, com tudo. Aí quando começa essa convivência, começam a codificar leis. A primeira lei que se tem notícia, a lei humana codificada, surgiu na Mesopotâmia, lá na Babilônia, chamado Código de Hammurabi. E é no Código de Hammurabi que a gente encontra aquela lei do talião, do olho por olho, do dente por dente, que depois Moisés usa. Quando eles saem do Egito, ele usa essa lei na codificação de leis dele para o povo de Israel. E as leis, como eu disse, elas vão progredindo, né? Leis que numa determinada época faz sentido, como a escravidão, por exemplo, em outra época não faz o menor sentido. Hoje, para nós, por exemplo, a escravidão que já foi regulamentada em lei, hoje para nós não tem sentido. Como aquela lei também do tempo de Moisés, do tempo de Jesus,
daquela mulher que ia ser apedrejada, da mulher adúltera. Pela lei, a pessoa que cometia o adultério podia ser apedrejada em praça pública, até a morte. Essa lei para nós hoje não faz o menor sentido. E a lei divina? A lei divina é diferente. A lei divina, as leis naturais, que Kardec chama de leis naturais, ou leis divinas, elas são imutáveis, elas são eternas. Elas não mudam nunca, elas servem a todas as sociedades, desde aquele homem primitivo até a nós, e no futuro elas vão continuar sendo o que são hoje. Elas atendem a todos e elas servem para todos, indistintamente. Kardec até pergunta na questão 794 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem precisar das leis, sem o recurso das leis humanas? E os espíritos respondem para ele: poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem exigências, são necessárias leis especiais. Só para a gente recapitular, abrindo um parênteses aqui, quando nós estamos falando de leis naturais, Kardec colocou isso no Livro dos Espíritos, no capítulo das leis naturais, ele coloca quais são as leis naturais, as leis imutáveis, as leis divinas. São a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei do amor, da justiça e caridade, lei de liberdade, de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, a lei da igualdade, do progresso e a lei de sociedade, né? Isso são leis imutáveis, leis divinas, leis naturais. E na pergunta 795 do Livro dos Espíritos, ele pergunta também: qual é a causa da instabilidade das leis humanas? E a resposta dos espíritos é: nas épocas de barbárie, os mais fortes é que fazem as leis. E geralmente eles fazem para beneficiar a si mesmos. À proporção que a humanidade avança, que os homens vão compreendendo melhor a justiça, essas leis vão se aproximando da verdadeira justiça e vão se aproximando das leis naturais. Então as leis humanas, elas vão se tornar e se tornando mais estáveis à medida que nós avançamos, que nós nos desenvolvemos. Muitas vezes, desproporção, né? Essa distância entre a lei humana e a lei natural foi criada e é criada pela civilização, pela necessidade da civilização. Como a gente disse, se os homens cumprissem a lei natural, a lei divina, levassem a termo, a regra, a lei divina, não seriam necessárias as leis humanas. Mas o egoísmo, a vaidade, as paixões, a necessidade de ter destaques, né? Vão criando códigos, criando leis de deveres, direitos, influenciado pelas paixões, como eu disse. E não é raro, né, que a lei natural e que os povos vão riscando dos seus códigos à medida que progridem essas leis. A lei natural, como eu disse, é imutável e é a mesma para todos. Já a lei humana, ela tem que ser variável porque ela reflete o nosso momento. O momento atual, por exemplo. As leis hoje refletem, ou deveriam refletir, o momento atual, as leis humanas. Veja Moisés, por exemplo. Nós, quando falamos de leis, nós temos que lembrar a lei mosaica. A lei mosaica, ela dá para distinguir o que era divino do que era humano, apesar de que Moisés dizia que tudo era divino. Mas a lei promulgada no Monte Sinai, os 10 mandamentos, aquilo é a lei, vem da lei divina. Agora, aqueles códigos disciplinares estabelecidos por Moisés, como a lei do apedrejamento, como a lei do talião, que ele, do olho por olho e dente por dente, que ele busca lá no Código de Hammurabi, e várias outras regras que a gente encontra lá no Velho Testamento, no livro do Levítico, são leis que Moisés criou porque ele precisava organizar aquele povo.
Aquele povo sai do Egito e vai pelo deserto. Uma multidão, milhares e milhares de pessoas. E não tinham um Estado para coordenar, para governar, para coordenar aquele povo. Então, ele precisava de criar leis e que essas leis fossem obedecidas. Qual a única forma que ele encontra para que o povo obedeça às leis? Dizer que as leis eram divinas, que as leis eram ditadas por Deus. Aí o povo obedecia. Ao contrário, não teria como fazer cumprir a lei. Hoje a gente tem o Estado organizado, né? O Estado tem poder de polícia, então ele estabelece fiscalizações através de fiscais, através da polícia, né? Que são órgãos do Estado que fazem, né? Que trabalham para que as leis sejam cumpridas. Mas naquele tempo Moisés não contava com esses recursos. Então ele teve que dizer que as leis eram divinas. Quando Jesus chega na terra, encarna entre nós, ele diz claramente: eu não vim destruir a lei, mas modificar, ampliar, trazer clareza às leis de Moisés. Ele vem nos apresentar um novo Deus, né? De forma que ele combateu não só os excessos da justiça mosaica, como também os abusos de práticas que eram extremas. Como o caso, por exemplo, vou citar de novo o apedrejamento da adúltera. Jesus interrompe aquele episódio dizendo: olha, mas nós temos que cumprir a lei. Ele fala: então tudo bem, quem não tiver pecado que atira a primeira pedra. Aí começa a estabelecer uma nova relação no cumprimento da lei. Os ensinamentos de Jesus, a prática, traz um poder renovador, um poder de mudança. Antes de Jesus, a humanidade era mais preocupada em adorar a Deus por meio de cultos, de rituais, né, de sacrifícios, sem compreender, na verdade, o amor de Deus. Com o Cristo surge uma nova era, um novo horizonte para a humanidade, para a evolução humana. Nós passamos a vivenciar, a conhecer e vivenciar a lei de amor. Mas, com tudo isso, e apesar disso, entre os cristãos surgiu sempre, surge agora e vai continuar surgindo aqueles que não têm a necessária força moral para fazer o bem, que são ignorantes ainda, vaidosos, orgulhosos, que vão tentar se apossar do reino de Deus pela violência, tomar para si, como se fosse um bem que se deve acumular, né? São pessoas que os seus comportamentos revelam uma imperfeição espiritual. Ainda não estão totalmente renovadas nas trilhas do bem, não estão ainda renovadas, ainda não entenderam o Evangelho de Jesus e a boa nova que ele traz. São pessoas vazias por si mesmas. A lei humana, voltando um pouco na lei humana, ela alcança todas as faltas? Não. Muitas vezes ela é burlada. Aliás, muitas vezes nós conhecemos esse ditado, né? A lei que pega e a lei que não pega. Muitas vezes a lei é feita só para justificar um determinado momento, mas já é feita com o propósito de não ser cumprida. Então, o que a lei humana não alcança, a justiça alcançará. A lei de causa e efeito alcançará. Certamente. O que a gente conseguir burlar, quando a gente engana, quando a gente burla, quando a gente dá um nó, dá o jeitinho brasileiro numa determinada lei para passar batido, para não cumprir, ou com suborno, com corrupção, dá-se um jeito, se a gente vai depois ter que responder por aquela falta. E vamos responder para nós mesmos, para a nossa consciência. Muitas vezes a gente não entende alguns episódios que acontecem, fala: nossa, mas o fulano é tão bom, é tão, né, uma pessoa tão calma, tão dócil, como é que pode acontecer isso com ele? Isso é alguma coisa que ele tem que responder, que em algum momento ele ficou devendo. E é assim com a lei, tanto a lei humana como a lei divina. Nós devemos fazer o nosso caminho na ética cristã. Se nos dizemos cristãos, nós temos que trabalhar e fazer o nosso caminho na ética cristã, não no jeitinho brasileiro.
O jeitinho brasileiro é uma forma de burlar a lei, de enganar a nós mesmos. As regras, as leis, são feitas dentro de um acordo comum. Um acordo social. Hoje, por exemplo, é um dia de eleição. Nós estamos indo, cada um de nós, cumprir o nosso dever, cumprir a lei, estamos indo lá na urna, escolher um prefeito, que é um administrador para a cidade, escolher legisladores, pessoas que são eleitas, vereadores que são eleitos para fazer leis, para modernizar e modificar as leis da cidade. Isso é um acordo. Nós estamos indo lá votar porque nós concordamos que os mais votados vão governar e vão legislar para todos. Depois não adianta dizer, eu não vou cumprir essa lei porque foi feita por uma Câmara que eu não votei, que eu não elegi. Não, é um acordo. Quando a gente faz um acordo, a gente tem que cumprir esse acordo. Hoje, por exemplo, nós temos uma lei, nós temos leis municipais aí, que foram feitas por portarias pelo prefeito, por exemplo, dizendo da obrigatoriedade do uso da máscara. Nós estamos vivendo uma pandemia. E a gente vê muita gente na rua sem máscara, né? Na própria campanha eleitoral, o pessoal todo em festa, sem máscara, né? Nós temos gente de governos, de instâncias diferentes, que um fica jogando contra o outro, um desacreditando o outro, e etc. Ora, essa lei, essa portaria do uso de máscara, por exemplo, é uma coisa que é para o meu bem e para o bem do outro. Quando eu não uso a máscara, eu não vou pegar isso. Não é questão de não vai pegar. Você vai transmitir também para o outro. E você pode pegar, não só pode pegar, como transmitir para o outro. O cumprimento da lei é para o meu benefício e para o benefício do outro. Se eu não estou nem aí para o outro, para o benefício do outro, eu não estou sendo cristão. Então, o que nos cabe, meus irmãos, é a gente viver e exemplificar a honestidade, a ética cristã no lar, no trabalho, nos nossos negócios, na política, na administração pública, em todas as situações que a gente se encontrar. Consultando sempre a nossa consciência, consultando sempre o Evangelho de Cristo, como é que Jesus agiria nessa situação, consultando a nossa consciência, onde estão inscritos ali, na nossa consciência, estão os códigos da lei de Deus. Se a gente fizer isso, nós vamos estar fazendo a nossa parte. Que a paz do nosso Mestre Jesus fique com todos nós nesse domingo, uma boa semana a todos. Muito obrigado. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje viemos tentar falar rapidamente deste tema tão intrigante. Devem os cristãos obedecer às leis da terra? Nos dias atuais, as leis humanas, ainda que assegurem ao cidadão louváveis avanços na área do direito e da justiça, e que estabeleçam igualmente justos deveres a fim de preservar o equilíbrio social como um todo, ainda está muito longe de cumprir os propósitos legítimos e necessários que atestam. E os homens, por sua vez, mesmo que conscientes do real valor destas leis para a vida de relação com os demais membros da sociedade e os outros reinos da natureza, com frequência vivem de forma contraditória a ignorá-las e a desrespeitá-las. As leis humanas são elaboradas por legisladores habilitados para este fim, mas ainda assim são leis ainda imperfeitas, pois são elaboradas por homens igualmente imperfeitos do ponto de vista dos princípios da moral e da razão. E ao contrário da lei de Deus, que é imutável, sofrem, portanto, periódicas modificações e adaptações à medida que a humanidade progride e adquire maior discernimento, senso de justiça e equilíbrio no que se refere à vida em sociedade. Observamos também que os homens, mesmo aqueles que são considerados lúcidos e de bom discernimento, instruídos e educados,
ainda não são capazes de respeitar por livre vontade a vida dos demais semelhantes e seres vivos que coabitam o nosso planeta. Não são capazes de respeitar o direito do próximo e reconhecer os deveres para com o próximo. Não conseguem seguir normas e condutas da vida em sociedade ditadas por representantes muitas vezes eleitos por eles próprios, e nem mesmo cumprir com deveres elementares que têm como objetivo o bem comum. E vale lembrar aqui, como eu falei, eleito por eles próprios, vale lembrar que estamos hoje escolhendo essas pessoas, esses representantes. Nós mesmos estaremos escolhendo quem irá nos representar na construção dessas leis humanas que nos regem. Por isso, pensamos bem e reflitamos. E sendo assim, por esta realidade, concluímos que coletivamente vivemos de acordo com o que somos em espírito, ou seja, com nossas imperfeições, nossas limitações, nossos comportamentos naturais. Em Atos 5:29 está escrito: há um limite básico para a obediência do cristão ao governo. Ele tem que obedecer a Deus antes que ao homem. O cristão não pode nunca permitir que qualquer autoridade de qualquer tipo suplante a autoridade de Cristo. A autoridade dele está acima da autoridade do pai, do esposo, do pastor da igreja, do chefe no trabalho ou de qualquer funcionário do governo. Nunca podemos desculpar a desobediência a Deus baseados em alguma lei ou decisão do governo. Temos que obedecer a Deus antes que ao homem. Quanto à nossa educação, ela começa em casa. Nós, pais, devemos dar o exemplo de respeito às autoridades e também de inconformismo quando dela sobrevier abuso. O exemplo vale mais do que palavras. Pais que se valem de meios para não se submeter a uma fila, por exemplo, estão ensinando aos filhos que vale a pena vencer a qualquer preço, desconsiderando o direito do próximo. Resumindo, o respeito às instituições, às autoridades, às normas é a única forma da harmonia social e a busca deste objetivo é dever de todos. Gostaria de citar aqui o José Carlos de Luca, que em seu livro Pensamentos que Ajudam, ele narra uma passagem em que certo dia, na sua infância, sua mãe lhe pediu que comprasse pão e leite. Na volta da padaria, ainda no caminho, contou o dinheiro e percebeu que haviam dado o troco errado, sobrando. E segundo ele, não via a hora de chegar em casa para contar à sua mãe a vantagem, achando que a sua mãe iria ficar muito contente. Mas não foi isso que aconteceu. Ela olhou gravemente para ele e disse: volte à padaria e devolva o dinheiro que não é seu. Espero que numa próxima vez, filho, você faça isso sem precisar que eu mande. E para finalizar, já que eu mencionei a importância que foi a mãe do De Luca na formação do seu caráter, eu gostaria de citar um pequeno trecho do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que diz: eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que é que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece a minha mãe. Muita paz a todos.